Daniel, uma boa tarde para ti, boa tarde a todos que acompanham o NT Sul. Antes de começar essa entrevista, eu quero convidar vocês para ver lá no fundo, ó, essa caixa d'água gigante que completou no dia 20 de setembro 100 anos. Este é um ponto, é um marco aqui de Cachoeira do Sul importantíssimo. Sabe para quê? Para o momento de que a água potável chegou através das torneiras para os moradores de Cachoeira do Sul. Mas eu só adiantei um pouquinho do assunto, porque quem vai contar todos os detalhes para a gente é a Miriam Ritzel, historiadora, que está ao meu lado aqui neste marco, né, Miriam? Uma boa tarde para ti, obrigada. Boa tarde, Gabriela, boa tarde a todos, não é, que assistem ao programa, é um prazer falar com vocês. Então, essa caixa d'água gigante, né, que é um marco da história de Cachoeira do Sul. Sim, é um marco importantíssimo no saneamento da cidade, que era um sonho já acalentado desde o início do século XX, tanto que em 1911 o intendente Coronel Isidoro Neves da Fontoura, pai do nosso João Neves da Fontoura, tomou a iniciativa de contratar um engenheiro do estado para fazer um projeto de distribuição de água em Cachoeira. Esse projeto não vingou, foram feitos todos os estudos, mas na época a intendência não teve recursos para tocá-lo adiante. E aí só depois, em 1921, que 10 anos depois dessa primeira iniciativa, é que de fato a água pôde jorrar de algumas torneiras, porque não foi toda a cidade, Gabriela, que foi abastecida por essa nossa primeira hidráulica. E é um ponto aqui que tem não só a caixa d'água enorme que a gente tem aqui no fundo, mas também um chafariz e alguns reservatórios, que com o tempo, infelizmente, foram se depredando. Exatamente. O complexo da primeira hidráulica, inaugurado naquele dia 20 de setembro de 1921, era composto por mais equipamentos que, com o passar do tempo e pelo desuso, desapareceram. Então eram 3 tanques que faziam a decantação, a filtração e a distribuição da água para essa caixa d'água, que aí abastecia então uma parte da cidade. A parte baixa da cidade, o mais longe que essa água ia dessa nossa primeira caixa d'água era até a atual rua Dr. Milan Kras. Então essa parte baixa da cidade era abastecida por ela. Não sei se quem está aí do outro lado se situou, mas a gente está aqui no estacionamento do Hospital de Caridade e Beneficência. A pergunta para ti, Miriam, é realmente por conta da importância que tem o hospital que o reservatório foi construído aqui nesse local? Na verdade, a escolha do local teve a ver com o Rio Jacuí, com a facilidade de captação e de colocação da bomba que puxava a água do rio nessas imediações. Então, o hospital obviamente já existia, o primeiro prédio, que hoje é a Escola de Saúde, já existia em 1921, era o único espaço do hospital que existia naquela época, mas foi em função da captação da água com a colocação de uma bomba aqui nas proximidades que favoreceu então a construção da hidráulica neste ponto. E também, logicamente, a gente vê pela documentação toda que existe lá no arquivo histórico, desse período histórico, que é o período da intendência municipal, que aqui, em função da melhor localização para captar a água no rio, a intendência teve que adquirir estes terrenos por aqui para poder instalar então todos esses equipamentos que iriam colocar em funcionamento a hidráulica. Marcos importantíssimos para a história de Cachoeira do Sul e não só no passado, mas hoje também. E quem for mais curioso, gostar de assuntos como esse, pode visitar o arquivo histórico e saber mais ainda sobre esse marco aqui. Sim, é possível, porque lá na documentação do arquivo histórico, nesse período da intendência municipal que eu referi há pouco, existe toda a documentação, o contrato com o José Marinet, que foi o engenheiro que fez todo esse trabalho aqui, o engenheiro da parte hidráulica também, o mecânico, todos os contratos feitos para a prestação desse serviço e para a construção dessa obra, desapropriação de terrenos, no acervo de imprensa, o que a imprensa, os jornais da época, o jornal O Comércio, relatou sobre o dia da inauguração. Também é possível ver imagens, as primeiras imagens que se tem desse dia 20 de setembro de 1921,
feitas pelo Benjamin Camozzato, no grande álbum de Cachoeira de 1922. Quer dizer, há realmente muitos documentos, muitas fontes que as pessoas podem aprofundar o seu conhecimento sobre esse importante momento histórico da inauguração dessa nossa primeira caixa d'água. Então é importante que quem nos assiste pense que o quanto era difícil levar água para dentro de casa. Quem podia colher esta água, recolher essa água em algum manancial que ficasse próximo de sua residência, o fazia. Aqueles que não tinham condições, principalmente nas ruas centrais da cidade, tinham que recorrer ao serviço dos pipeiros e pagar o preço que eles quisessem para cada tonel de água, cada pipa de água que era vendida. Então, poder abrir a torneira, que é um gesto tão corriqueiro, tão banal, que nós todos fazemos diariamente, aliás, centenas de vezes durante o dia, faz com que a gente pense e imagine o quanto esta hidráulica favoreceu e facilitou a vida de muitas pessoas, melhorando não só o abastecimento de água, mas também as questões de higiene, não é, Gabriela? Porque as pessoas também que tinham acesso à água encanada, como se dizia naquele tempo, podiam também dispor de banheiros nas suas casas. Isso favorecia tremendamente a vida, a higiene e a própria saúde dos habitantes que tiveram acesso a essa água fornecida pela nossa primeira hidráulica. E um reservatório que não atende hoje, né, a cidade inteira, naquela época era imensa, daqui a pouco atendia para quem tinha água encanada. Sim. Por mais de uma semana. Sim, atendia, até porque não eram... Luxo. Exato, e até porque não eram muitas as residências, não é? Era nessas imediações aqui, como eu falei, na Rua Saldanha, Rua 7, a Travessa Firminiano, que hoje é a Rua Gabriel Leon, e a Rua 15 de Novembro, até a Milan Kras, que era a 7 de abril naquela época. Então era um trecho bem menor da cidade atendido por essa hidráulica. Então não eram tantas casas. Obviamente o consumo não era tão grande também, não é? Então a caixa d'água tinha capacidade de se manter e de manter abastecida essa zona da cidade por mais tempo. Então é realmente incrível a gente olhar para essa caixa, que eu particularmente acho muito bonita, e pensar na significação que ela teve na vida de muitas pessoas. E a utilidade dela hoje? Há pouco tempo atrás ela ainda era utilizada como reservatório do Hospital de Caridade. A confirmar se ainda continua, mas ela ainda servia para este propósito. Aliás, importantíssimo propósito, não é? Porque certamente ela socorria, ou talvez ainda socorra o hospital nas necessidades de abastecimento de água. Bem, obrigada aí por todas as informações, ótimas informações, né, aí do passado, da história de Cachoeira do Sul, da caixa d'água que completou no último dia 20, 100 anos. Exatamente, a centenária caixa d'água da Praça Itororó. Obrigada pela oportunidade, Gabriela. Capaz, a gente que agradece, né, esse momento aí com a Miriam Ritzel, ela que é historiadora, contando pra gente aí preciosidades do passado, história de Cachoeira do Sul. E quanto à questão então da atualização, de saber qual é que é a situação atual, como falou a Miriam, a informação é de que ela é utilizada como reservatório. A gente vai apurar, Daniel, e passa para você contar aos nossos telespectadores ainda na edição de hoje. Eu volto contigo aí no estúdio. Oi, Daniel, conforme prometido, estou de volta aqui com a caixa d'água centenária ao fundo para atualizar os telespectadores quanto à utilização deste reservatório agora. Ela é exclusiva para o Hospital de Caridade e Beneficência. A água que vem da Corsã, ela passa então por esse reservatório e vai para o hospital. Em caso de desabastecimento ou quando ocorre aquelas tradicionais limpezas que os usuários clientes ficam sem água, o hospital não fica. Então é uma reserva técnica para a segurança dos pacientes. Então, respondida a questão, atualizada a informação é do escritório da Corsã aqui de Cachoeira do Sul, o chefe Neurildo que passou essa informação para a gente. Eu volto contigo aí no estúdio.